Na mesma semana que a reforma da Previdência chegava ao plenário da Câmara, foi instalada a Comissão Especial da Reforma Tributária. Essa sincronia não é mera coincidência. A intenção era não deixar que uma reforma atrapalhasse a outra, mas ao mesmo tempo garantir a menor distância possível entre essas duas importantes reformas. Se a da Previdência ataca o problema dos gastos, a reforma tributária pode ajudar o Estado pelo lado da arrecadação. Mas calma, a ideia, pelo menos por enquanto, não é aumentar tributos, e sim tornar mais simples a sua cobrança, no país que tem um dos sistemas mais complexos e burocráticos do mundo. Para discutir o assunto, nós convidamos o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que é presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária nessa legislatura e já presidiu a comissão outras 2 vezes. Também convidamos o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, para termos a voz da oposição aqui discutindo o tema. O economista Bernard Api, do Centro de Cidadania Fiscal. Ele é ex-secretário de Política Econômica e é autor do texto que está tramitando na Câmara agora. E convidamos também o doutor em Economia e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Paulo Clias. Agradeço muitíssimo terem aceito o nosso convite, principalmente os deputados que permaneceram numa semana que já foi meio devagar, né? Essa semana pós-votação da reforma da Previdência, que os parlamentares entraram pela madrugada 4 dias seguidos, um descanso merecido aí depois de todo esse esforço. Eu começo pelo deputado Hildo Rocha com uma pergunta que eu fiz de brincadeira aqui antes de começarmos o programa. O senhor não enjoa desse assunto? É a terceira vez que o senhor vai presidir uma comissão, fora todo o tempo que acompanha, fora da presidência das comissões especiais, passou aí por Sandro Mabel, quando foi relator, né? E aí, para além da brincadeira de o senhor não enjoa desse tema, ao que o senhor atribui o fato de ser uma reforma que está permanentemente na pauta do país e permanentemente sendo deixada para depois? Muito obrigado pelo convite. Quero também cumprimentar aqui meu colega Ayrton Faleiro, lá do Pará, meu vizinho. Cumprimentar aqui à minha direita o Bernard Api, economista renomado e que tem feito estudos a respeito deste tema, da simplificação dos tributos. Quero cumprimentar também o Paulo Clias, outro economista muito conhecido, e que nós estamos aqui reunidos para falar justamente sobre esse tema que você me pergunta. Primeiro, a respeito das 3 vezes, né? Sou tricampeão já. Tricampeão na área no que diz respeito a tributos. A primeira comissão que eu presidi, ela foi de estudos. Depois que foi realizado alguns estudos, foi apresentada uma proposta com base nesse estudo da comissão. E aí eu fui novamente eleito presidente para presidir. Chegamos ao fim com um resultado bastante favorável, tendo sido aprovada na comissão, que foi uma proposta de toda a comissão e que foi relatada pelo deputado Luiz Carlos Rauli. Entra o ano de 2019 e agora, com novos deputados, houve uma renovação gigantesca e o Rodrigo Maia entendeu que esses novos deputados e deputadas deveriam participar, até porque muitos deles pediram para que fosse tratado novamente a reforma tributária. Em função disso, o presidente Rodrigo Maia constitui nova comissão, escolheu o meu nome para presidir e fui eleito pelos 34 deputados que compareceram lá na sessão de instalação e eleição dos membros da direção da comissão. E agradeci demais ao Rodrigo pela confiança, os colegas deputados. Há uma dificuldade muito grande de se modificar o sistema tributário que nós temos, que é muito antigo, é de 67, até mesmo os constituintes que tinham uma facilidade maior de modificar os constituintes que elaboraram a Constituição de 88, eles não conseguiram êxito, não modificaram. Foi incorporada essa Constituição o mesmo sistema que já havia sido feito lá em 67. Então nós temos um sistema antigo, ultrapassado, a economia ao longo desses 50 e poucos anos alterou bastante. Hoje
Esse sistema é o responsável pelos contenciosos que existem em nosso país, abarrota o judiciário, ele permite que haja elisão fiscal, que muitas pessoas soneguem tributos, empresas soneguem tributo, segundo estudos, algo em torno de 500 bilhões de reais. Então, é um sistema antigo, mesmo muitas pessoas querendo mudar, deputados, senadores, mas sempre encontram alguma resistência, ou dos governos municipais, estaduais e federal, porque com medo de perder receita, fica nessa dificuldade de entender melhor e saber o futuro se realmente vai perder receita. E os empresários, alguns deles, que são acostumados a sonegar, aquele que vai falar, empresário que vai falar mal desse sistema que está sendo apresentado agora, essa mudança, que é do Baleia Rossi, que se baseou no estudo do Bernard Api, é justamente aqueles empresários que não gostam de pagar corretamente os seus impostos. Porque ele veio, essa proposta do Baleia, para simplificar o sistema, ele vai, com isso, permitir diminuição do custo de arrecadação de tributos. O estudo do Banco Mundial recente aponta que o Brasil, entre 190 países pesquisados, o Brasil é o último colocado em arrecadação, em custo de arrecadação de tributo. Para que vocês tenham uma ideia, primeiro colocado é os Emirados Árabes, que gasta apenas 12 horas por ano para pagar os tributos. E no Brasil são quase 2.000 horas. Então é um sistema complexo, ultrapassado. Eu quero passar a palavra para o deputado Ayrton Faleiro, para a gente começar com os dois deputados colocando as suas posições, justamente trazendo essa questão, porque o foco, deputado Ayrton Faleiro, está na simplificação, né? Como se fosse uma espécie de primeiro passo a ser dado se for mexer em qualquer outra coisa mais. Só que existe uma pressão da sociedade por mexer efetivamente nos tributos, né? Tem até uma pergunta que já chegou aqui, que é do João Paulo de Itabuna, na Bahia. Ele pergunta pelo chat do YouTube. A reforma diminuirá os tributos altíssimos que são cobrados da população brasileira? Eu passo essa pergunta para o senhor com um complemento. Altíssimos em parte, né? O Brasil é conhecido por ter um sistema, além de muito complexo, como colocou o deputado, muito regressivo, ou seja, ele cobra mais proporcionalmente de quem tem menos e as camadas mais ricas pagam menos imposto, como mostrou recentemente um documento da própria Receita Federal, de que a partir de uma determinada faixa de renda de 40 salários mínimos, a alíquota decresce bastante para os mais ricos. O senhor concorda com essa divisão de fazer uma reforma que foque, num primeiro momento, na simplificação, para ver se consegue resolver esse problema, e deixe a mexida no sistema, na sua justiça ou na sua injustiça, para depois, ou acredita que isso deve ser feito ao mesmo tempo? Eu diria que esse é um dos grandes dilemas que a gente tem hoje colocados na mesa dos legisladores, não é? Eu vou começar aqui pontuando exatamente essa como a principal crítica nossa da oposição. E aí não é culpa do presidente da comissão especial, né? Mas, na nossa opinião, é de que essa PEC, ela é muito limitada. Ela apenas trabalha esse foco principal, que é a simplificação. Nós concordamos com a simplificação, mas ela não ataca um problema central, que é mexer nessa modalidade de arrecadação. Ela continua sendo uma forma injusta de arrecadar. Ao mesmo tempo, essa PEC, ela não trabalha o que nós chamamos a progressividade. E ainda temos um risco, conforme o debate nessa casa, ela pode retroceder e pode piorar, né? Piorar no aspecto do que eu chamo aqui da injustiça que é hoje, né? Hoje nós precisaríamos avançar numa reforma tributária, que para mim isso aqui não chega a ser uma reforma tributária. Essa é uma iniciativa para mexer nesse componente da simplificação, mas não avança para uma reforma mais estrutural que busque taxar lucros e dividendos, que busque diminuir
essa distância hoje entre o que paga um trabalhador e o que paga um empresário. Quando eu falo dessa distância, eu estou falando, se você pegar, por exemplo, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, o que ele paga de imposto de renda chega quase que a 50% da sua renda. Se você pegar um empresário, o empresário talvez chegue lá a 5, 10 ou 15% da sua renda. Então é uma distância muito longa. Nós precisaríamos avançar para uma reforma tributária que ela caminhasse no rumo de fazer o país crescer, mas que ela fosse distributiva de renda, né? E que ela tratasse os desiguais de forma desigual. Então, para começo de conversa, a nossa opinião é de que isso não é uma reforma tributária, é um ajuste em alguns aspectos na forma da arrecadação. Vou passar para responder a essa crítica e também a outras críticas para o Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, mas vou colocar aqui também alguns méritos que a proposta já alcançou. Primeiro, ela uniu opostos, porque tanto partidos de centro não alinhados, como representantes do governo, como representantes da oposição, assinaram em tempo recorde a PEC, que em menos de 24 horas tinha as 171 assinaturas necessárias. Também passou de maneira muito rápida e muito elogiada na Comissão de Constituição e Justiça, ao contrário da PEC da Previdência, que se estendeu, patinou um pouco lá. Ou seja, algum mérito ela já alcançou de muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse, então, um pouco dessa estratégia e, principalmente, se ela faz parte de uma estratégia de mais longo prazo e quais seriam os próximos passos a partir da simplificação. Até para dialogar um pouco com essa crítica que vem se tornando cada vez mais contundente de que ela não é suficiente. Até esclarecer para o nosso telespectador, essa lógica de fatiar está até um pouco por trás da decisão de não colocar reforma da Previdência, que foi uma reforma de ajuste fiscal, fundamentalmente, junto com a reforma tributária, né? Como eu disse no começo da entrevista, não evitar que uma atrapalhasse a outra. Como é que fica essa questão da estratégia, ou diria até da tática de mudança do nosso sistema tributário, que, como já dito, tem vários problemas? Eu vou responder aqui, porque a gente tem que entender, quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem vários temas que a gente está tratando. Basicamente, tem 4 categorias de tributos, que são tributos sobre a renda, tributos sobre o consumo, tributos sobre a folha de salário e tributos sobre a propriedade e a transferência de propriedade. Eu acho que existe uma agenda em cada uma dessas áreas, o Brasil, e tem agendas importantes em cada uma dessas áreas. Certamente, sim, eu queria aqui dizer que eu estou de acordo com o deputado Ayrton Faleiro, nós temos um sistema tributário em que uma parcela relevante da população de mais alta renda paga pouco imposto. E aqui o problema não é só a isenção na distribuição de dividendos. Se o empresário pagou 34% na empresa e não pagou na distribuição, os 27,5% na pessoa física, a rigor não é um problema. O problema está porque existe no Brasil muitas possibilidades de pagar muito menos que 34% na empresa e daí distribui isento. E aí é um problema, porque aí não pagou nem na empresa, nem na distribuição. Então precisa olhar o todo, não pode olhar separadamente. Mas é uma agenda importante, sim, existe uma parcela da população de baixa renda, de alta renda, que paga pouco imposto no Brasil. Existe uma discussão importantíssima sobre a tributação da folha de pagamentos, que no Brasil responde por um grau de informalidade muito alto na nossa economia e estimula esse processo aí que a gente chama de pejotização, que inclusive agrava esse problema distributivo, que faz com que pessoas de alta renda paguem pouco imposto. Existe uma agenda aí nos tributos sobre propriedade, mas nós temos distorções enormes na área dos tributos sobre bens e serviços, que são os tributos sobre consumo, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura extremamente complexa. A maior parte dos países do mundo tributa o consumo com um único imposto do tipo imposto sobre valor adicionado, que é um imposto simples, que é uma regra só, nos melhores níveis do mundo, é uma regra só para todo mundo. No Brasil, nós temos 5 tributos extremamente complexos. PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual, que é o pior imposto do mundo, provavelmente, e o ISS municipal. Com regras diferentes e muitas exceções. Não, só tem exceção, não tem regra. A verdade é que no Brasil a gente só tem um sistema que só tem exceção e não tem regra. E aqui só que eu queria dizer um ponto importante. Mexer nesses 5 tributos não é uma simplificação sem efeito estrutural.
é provavelmente a maior mudança estrutural no sistema tributário brasileiro desde meados dos anos 60, isso que está sendo proposto nessa PEC 45 do deputado Baleia Rossi. Essa mudança sozinha tem o potencial de, ao corrigir as distorções que tem no sistema tributário atual, aumentar o potencial de crescimento do Brasil e o poder de compra da população em, no mínimo, 10 pontos percentuais num horizonte de 15 anos. Inclusive, deputado Ayrton, e esse é um ponto importante, do ponto de vista da qualidade de vida da população daqui a 10, 15 anos, esta reforma é mais importante do que a reforma na tributação da renda, por incrível que pareça. Ela tem um potencial de melhorar a qualidade de vida da população, mais até do que a reforma da renda, que é importante. Não estou dizendo que não é importante, ela é importante para corrigir distorções distributivas que nós temos no país, mas essa reforma na tributação de bens e serviços, ela, do ponto de vista de impacto sobre a qualidade de vida da população, provavelmente ela é mais importante. Por outro lado, embora eu falando, estou fazendo uma reforma no tributo do consumo, eu falo, bom, mas isso é regressivo. Na verdade, não, regressivo é o nosso sistema tributário atual. No nosso sistema tributário, você tributa muito menos serviço do que mercadoria. Agora, quem consome mercadoria é pobre. Quem consome serviço é rico. E as pessoas acham normal isso. Nessa proposta se propõe uma tributação uniforme de mercadoria e serviço com uma única alíquota. Portanto, as pessoas de mais alta renda vão pagar mais sobre o consumo do que pagam hoje e as pessoas de menor renda vão pagar menos porque a carga tributária permanece constante. E, portanto, ela beneficia mais as populações de baixa renda que a de alta renda. Agora, o ponto fundamental aqui é que não tem contradição entre as propostas. Elas são complementares. Esta proposta de mudança na tributação do consumo, que é o que está sendo proposto na PEC 45, ela não é incompatível com uma discussão de mudança na tributação da renda e não é incompatível com uma discussão de desoneração da folha de pagamentos. Elas são complementares. Volto apenas a falar que, do ponto de vista do impacto individual de cada uma das mudanças sobre a qualidade de vida da população num horizonte, talvez não de 1, 2 anos, mas de 10, 15 anos, essa é a proposta mais importante que está na mesa. Vou passar a palavra então para o Paulo Clias, que tem escrito já sobre esse assunto e alguns de seus artigos, me perdoe por dar spoiler da sua posição, tem criticado esse aspecto de não mexer na regressividade. E aí eu vou perguntar principalmente para o especialista em políticas públicas, alguém que está dentro da estrutura de governo, sobre a operacionalidade. E por que eu pergunto isso especificamente para você? Porque, até esclarecendo o nosso telespectador, o IBS, proposto no texto do professor Bernardo Api, encampado pelos 171 deputados que assinaram, ele reúne PIS, COFINS, IPI, ICMS, que são federais, ICMS e o ISS, o ICMS que é estadual e o ISS que é municipal, num único imposto, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, o Imposto sobre Valor Agregado, como o mundo já faz. E aí, para ele dar conta de manter a arrecadação diante de todos os compromissos que a gente tem, a estimativa do professor Bernardo Api é de uma alíquota de 25%. Né? Me corrija se estiver errado. 25% sobre o preço sem imposto. O governo já começa a dizer que essa conta não fecha, que seria necessário pelo menos 30%, ou seja, a parte do governo federal teria que ser entre 9%, e que não seria os 9 pontos percentuais, mas 15 pontos percentuais, o que faria desse imposto a alíquota mais elevada do mundo. Eu queria que a gente discutisse um pouco essa questão da operacionalidade de uma reforma dessa natureza, além, obviamente, da sua posição sobre a estratégia já colocada aqui pelos demais participantes. A reforma tributária, quer dizer, assim como a reforma política, né, quer dizer, são assuntos que estão permanentemente na pauta, né, na agenda nacional. Porque existe, né, um descontentamento generalizado, a gente pode dizer que é praticamente uma unanimidade, né? Por exemplo, com o sistema político que a gente tem, com o sistema tributário que a gente tem. O problema é que quando a gente coloca na mesa, né, quer dizer, os atores para discutir o assunto, aí a unanimidade desaparece e aparecem as divergências. Porque quando a gente trata de reforma tributária, a gente está tratando de temas que são extremamente sensíveis para o conjunto da população. Por um lado, a gente está mexendo em poder aquisitivo, teoricamente a gente está mexendo com renda, a gente está mexendo com patrimônio. E existe um fato concreto que ninguém, em tese, gosta de pagar imposto. Esse que é o fato.
Ainda mais numa sociedade como a brasileira, em que, infelizmente, os serviços que são devolvidos para a população, né, na forma de bens, saúde, educação, aquela coisa toda, acabam não correspondendo em qualidade com aquilo que se pretende. Só que a gente não pode justamente cair nesse caminho perigoso, né? Quer dizer, porque você tem uma parte importante das elites, dos grandes empresários, para quem reforma tributária é sinônimo de redução da chamada carga tributária elevada. E isso não é verdade, né? Quer dizer, se a gente pega estudos que estão sendo já divulgados há muito tempo, por exemplo, da OCDE, né? Pega todos os países europeus, Japão, Estados Unidos, Canadá, o Brasil está abaixo da média desses países. A gente está com 32%, 33% de carga tributária. E mais, quer dizer, puxada para baixo pela carga dos Estados Unidos, que é muito baixa, 27%. Exatamente. Né? Ou seja, os Estados Unidos puxam a média de uma puxa a média para baixo, mas na média dos países o Brasil ele ainda está abaixo. E com agravante, né? Quer dizer, a gente tem uma estrutura de tributação, né? O deputado Ayrton já antecipou, que ela é marcada pela regressividade. Então, quando a gente fala em reforma tributária, quer dizer, eu acho que o Bernardo tem razão, quer dizer, ele passou alguns anos da vida dele batalhando, né, por essa dificuldade que é a gente criar um sistema mais simplificado, né, com imposto próximo do que seja o imposto de valor adicionado, IVA, né, como se chama no resto do mundo, mas existe um problema central, que é o problema da regressividade. Quer dizer, os que mais reclamam de imposto alto no Brasil, de carga tributária elevada, são aqueles que menos pagam ou quando não pagam. A gente tem, inclusive, pergunta sobre um outro desenho que está se pronunciando aí, e aí eu gostaria de colocar esse debate na mesa, que são os modelos, né? O Vinícius Sanches Pinho, via YouTube, pergunta: gostaria de saber sobre um imposto único estilo CPMF do Marco Sintra. Marco Sintra, que hoje está na equipe do ministro Paulo Guedes, né? E que está elaborando também a proposta que o governo enviará sobre reforma da Previdência. Aí vou colocar, aproveitando aqui, os outros modelos na mesa, né? A maior parte dos países já fez uma migração já há cerca de 20, 30 anos, que foi tributar menos o consumo e mais a renda. Nós até dizemos que tributamos o consumo, mas na prática o que a gente tributa, me corrijam se eu estiver errado, especialmente o professor Api, é a produção, né? Porque a gente está cobrando lá desde a linha de produção da fábrica, às vezes o produto nem chegou no consumidor ainda, já pagou um bocado de imposto, ou seja, estamos tributando a atividade econômica. Então, tem esse modelo. E recentemente entrou na roda para trazer essa discussão sobre imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição e nunca regulamentado, uma proposta de 19 bilionários americanos que fizeram uma carta aos candidatos democratas lá nos Estados Unidos, dizendo: nós queremos e devemos pagar mais imposto. Eles propõem lá uma série de coisas, mas o mais importante é que eles propõem 1% sobre os ativos ou sobre patrimônio que tenha mais de 1 bilhão. Isso daria uma arrecadação que em 3 anos resolveria o nosso problema de déficit aqui, chegaria ao trilhão que o Paulo Guedes quer. Como é que a gente pode ver também esse tipo de proposta que busca, que no nosso caso, no caso brasileiro, já está até previsto na Constituição, não tem regulamentação. No caso dos Estados Unidos, eles nem podem, né? Porque o governo federal dos Estados Unidos nem pode tributar patrimônio. Começo pelo professor e deputado Ido Rocha. Bem, os Estados Unidos, ele não quer aumentar a sua carga tributária, não quer aumentar a receita tributária. E é por isso que esses bilionários lá dos Estados Unidos fizeram essa proposta. Aqui eles não fariam nunca essa proposta. Mas nos Estados Unidos eles sabem que o americano não quer ter um Estado grande, ele quer ter um Estado do tamanho que está lá. Se aumenta a receita, tem que aumentar o tamanho do Estado. É uma discussão que pode ser feita não nesse caso, porque nós estamos discutindo mudança no sistema constitucional, no título da Constituição que trata sobre tributos. Então, seria uma comissão para tratar sobre a regulamentação do tributo, do imposto sobre grandes fortunas. Então, já não caberia aqui.
colega aí, Faleiro, falou sobre a preocupação dele com a regressividade. E, de fato, o nosso sistema ele é muito regressivo. Paga mais quem recebe menos e paga menos quem recebe mais. Mas há um dispositivo nessa proposta do Baleia em que os mais pobres vão poder receber de volta aquilo que eles vão pagar de tributo sobre o consumo. No final do mês ele vai lá e recebe de volta. Estima-se que algo em torno de 25% ele vai receber do que ele vai gastar. Porque nós sabemos que quem recebe abaixo de 2 salários mínimos, ele vai o dinheiro todo para o consumo, todo para comprar alimentos ou medicamentos. Se você leva 1.000, de 2.000, leva 1.000 para o consumo da cesta básica, vai ter de volta R$250 todo mês. Então, vai aumentar o poder de compra, vai tornar ele menos regressivo e vai movimentar a economia, vai fazer a economia girar. Então, há esse dispositivo dentro da proposta do Baleia que diminui diminui bastante esse efeito da regressividade nos tributos sobre o consumo no Brasil. A reforma que está sendo proposta pelo Baleia, ela é em cima de uma base só, mas ela pode ser mais ampla, pode ser feita. Agora, será que esse Congresso quer? Eu sei que o Congresso é reformista. O Congresso a gente já viu aí que 371 deputados votaram, 379, votaram a favor da reforma da Previdência. Sim. Inclusive partidos de oposição ao presidente da República. Sim. O que mostra que a Câmara é reformista. E o Senado já tem mostrado isso. Então, o momento é adequado, é oportuno para se fazer esse tipo de mudança. Pela condição política da Câmara e do Congresso. E do Senado, portanto, do Congresso. Agora, será que suporta uma reforma nessa amplitude? Porque magnitude? Agora pois é. Eu não sei, o aí tem razão. Agora, será que comporta? Será que vai dar para aprovar? Porque pelo menos se nós aprovarmos essa proposta de simplificação do sistema de impostos sobre o consumo, tu vai criar um ambiente jurídico mais seguro. Os empreendedores vão empreender mais no Brasil, porque nós temos aí, eu acho que umas 300 mil regras só para ICMS. Isso é muito complicado, contencioso enorme. O ICMS já faliu, os governadores não conseguem mais arrecadar. Então está aí um drama grande, os estados falidos, os municípios falidos e a União com dificuldade. A União só se salva porque pode emitir título da dívida e emite aquilo que ele precisa. Agora mesmo, só esse ano eu fui relator de um PLN que foi buscar no mercado 258 bi para pagar programas sociais e para pagar a Previdência Social. Okay. Então, o que mostra que há uma dificuldade de arrecadação. Claro. Eu preciso passar a palavra para os demais, mas antes disso eu preciso fazer um intervalo, porque já estão me cobrando aqui, fazer um intervalo que é rápido. É curtíssimo e a gente volta para aprofundar ainda mais nesse tema que é muito importante, mexe com a sua vida e vai dar muito o que falar no Congresso no próximo semestre. O Expressão Nacional está de volta e nosso assunto hoje é a reforma tributária. Eu já faço uma reclamação, esse programa hoje tinha que ter 2 horas no mínimo. Eu vou passar a palavra para o deputado Ayrton Faleiro para a gente tratar desse assunto que falávamos agora, de todas essas questões que eu coloquei sobre o modelo ideal e as várias propostas para a construção desse modelo ideal, mas eu agrego também aqui o comentário do André Caldeiro via Facebook. Ninguém reflete sobre o Refis e o PROER, que são grandes programas de reestruturação a donos de grandes fortunas. Existe alguma proposta sobre isso ser revertido? Certo. Bom, vou começar aqui. Eu acho importante que a gente chegue a alguns entendimentos entre nós. O primeiro é da limitação do que representa a PEC do ponto de vista do debate de uma reforma tributária mais ampla, né? Eu acho que dito pelo Bernardo. Mas também comungar aqui com o deputado Hilton Rocha, de que talvez o Congresso possa avançar a partir da PEC para uma proposição mais ampla, né? E em que pese, aí eu vou ter uma ponderação aqui, em que pese
Nós temos um Congresso que se mostrou reformista na votação da reforma da Previdência, mas eu acho que o que está na casa não expressa uma vontade de avançarmos para o problema central da arrecadação nossa, da nossa reforma tributária, que é avançar em lucros, dividendo, renda, patrimônio, ou seja, os mais ricos pagarem mais. Então, a minha dúvida é assim, será que esse Congresso topa enfrentar os bancos, enfrentar os empresários sonegadores, enfrentar aqueles que querem continuar pagando menos, né? Por isso que eu chamo de o risco do retrocesso, né? Também vou pautar aqui duas coisas para a gente aprofundar. Eu sou daqueles que acho que, em se tratando de reforma tributária, nós temos que pensar na Seguridade Social. Tem que ser financiada. A Seguridade Social não pode estar de fora, tem que estar no bolo, tem que ser vista, né? Para um país com tamanhas desigualdades e pobreza que nós temos, né? A outra coisa que me preocupa, que eu pelo menos não vi de outra forma, é sobre o Pacto Federativo. Me parece que ao concentrar tudo aqui na União, na esfera federal, a gente não está tirando responsabilidade dos governadores, dos governos de estado que hoje se esforçam para cobrar também? Fica essa pergunta. E eu acho que nós precisamos avançar aí no que o nosso telespectador nos comunicou aí. Mas veja só, a expressão é assim, né? E as grandes fortunas? E as heranças? Eu acho que a sociedade brasileira gostaria de ver do Congresso a gente enveredar para o lado dessa gente, que até agora, no que está proposto, está muito tímido, né? Uhum. Bom, vou passar a palavra ao professor Bernardo Api. Eu sei que ele já tem duas provocações ali anotadas para responder, mas eu quero agregar mais duas. O que a gente que acompanha o assunto há muito tempo já apurou por aí nessas diversas tentativas de reforma da Previdência é que tem várias resistências, mas que tem duas que são principais. Uma que, quando se fala em reforma da Previdência, geralmente se tenta mudar o lugar onde se ocorre a tributação, principalmente do ICMS, que a maioria da tributação do ICMS no Brasil hoje é na origem, ou seja, onde o produto é vendido originalmente, ou seja, beneficiando os estados produtores, passar ela para o destino, para ser mais justo, porque aquele estado que consome, e aí os estados produtores são muito resistentes e isso tentam embarrear. A segunda resistência é daquelas empresas que já ganharam benefícios fiscais como forma de atração para irem para um determinado lugar, isenção de ICMS principalmente, mas também em alguns municípios, isenção de ISS. Eles não querem a reforma para não perderem esses benefícios. Uma das coisas que se diz de bom a respeito da sua proposta é que ela resolveria isso. Queria que o senhor apenas pincelasse aí como é que se dá essa transição, essas regras de transição, um termo que se usou tanto na reforma da Previdência. Vamos lá. Na verdade, assim, do ponto de vista dos benefícios fiscais, a reforma prevê uma transição de 10 anos do sistema tributário atual para um novo sistema, em que os tributos atuais vão sendo progressivamente reduzidos e o novo imposto sobre bens e serviços vai sendo progressivamente elevado. Com isto, você vai fazendo uma redução gradual dos benefícios fiscais que existem hoje. O ponto fundamental aqui não é não ter política de desenvolvimento. O ponto fundamental é ter uma boa política de desenvolvimento. Infelizmente, no Brasil, o benefício fiscal não tem sido uma forma eficiente de fazer política de desenvolvimento regional. Por quê? Às vezes atende o lobby mais forte. Né? Por quê? Porque é isso. Porque, você normalmente dá benefício para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para a região. Você não consegue dar benefício para desenvolver vocações regionais que não estão na indústria, por exemplo, como, por exemplo, turismo. Uma região tem vocação para turismo, os benefícios não funcionam para desenvolver turismo. Os benefícios fiscais não servem para desenvolver aquilo que dá desenvolvimento no longo prazo, que é investir em qualificação de mão de obra e em infraestrutura. Ou seja, a ideia é ter uma política de desenvolvimento que gere mais renda até do que a atual, seja mais sustentável no longo prazo, só que de forma mais eficiente. E a melhor forma de fazer isso é através da alocação de recursos orçamentários para fazer a política de desenvolvimento regional. E a PEC 45 vai nessa direção. Vai ser uma discussão importante dentro do Congresso, como é que vai ser feito, qual vai ser o montante alocado para essa política, mas isso é importante. De qualquer forma, tem 10 anos de transição para fazer essa transição do modelo atual de política de desenvolvimento para um novo modelo de política de desenvolvimento. Essa questão de transição da origem para o destino,
tem um efeito de distribuição de receita entre estados e municípios, mas aqui tem uma segunda transição ainda mais longa de 50 anos. Então o efeito nas finanças estaduais e municipais é muito diluído no tempo. E quando você considera o efeito positivo da reforma sobre o crescimento, praticamente nenhum estado, praticamente nenhum município sai perdendo em relação à manutenção do sistema atual. Porque todos são beneficiados pelo crescimento. Eu acho que esse é um ponto importante a ser considerado na proposta. Agora, o que eu queria colocar aqui rapidamente, falar um pouquinho dessa ideia que surgiu agora do imposto único, dessa mega CPMF que está aparecendo na discussão hoje mesmo. Aquele grupo Brasil 200 lançou a proposta de uma mega CPMF com a alíquota de 5%, 2,5% no débito, 2,5% no crédito, para tentar resolver os problemas do sistema tributário brasileiro. Posso lhe garantir uma coisa, se fizerem isso, duas coisas são certas. A crise fiscal do Brasil vai aprofundar, porque aquilo que eles acham que eles vão arrecadar, eles não vão arrecadar. Com uma alíquota dessas, é certeza absoluta que todo mundo vai tentar que contornar. todo mundo vai se organizar para pagar menos imposto. E não de forma ilegal, às vezes de forma legal. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sítio, tenho os funcionários. Eu pago para um contador que paga os funcionários e minha mãe que divide as contas do sítio para mim me manda metade do dinheiro. Eu vou me organizar, vou pagar direto o funcionário. Não vou fazer nada de ilegal, só que eu vou reduzir a menos da metade a receita da CPMF nessa operação. Tá certo? Não fiz nada de ilegal, só me organizei para não pagar um imposto que não deveria existir. Segunda coisa, eu posso lhe garantir, a economia brasileira vai crescer menos se isso for feito. Posso dar certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque o investimento vai ficar mais caro, porque é um imposto cumulativo que onera investimento. As exportações vão ficar mais caras, porque isso onera as exportações. O Brasil vai perder competitividade no produção nacional versus importado. E a gente vai piorar, e principalmente em cadeias mais longas, que afeta principalmente a indústria. Esse tipo de solução mágica para problemas complexos como o do sistema tributário, precisa tomar muito cuidado com eles. Tá. Eu quero passar a palavra para o Paulo Klias, que também deve estar doido para falar sobre CPMF, volta do CPMF, se é importante ter um tributo com essas características, mas fala também de um desafio. A gente escuta com frequência a seguinte frase aqui, Klias, no Congresso: o ótimo é inimigo do bom. Quem mira na reforma ótima não faz reforma alguma, e aí você precisa mirar no bom. Como enfrentar um problema tão complexo com essas limitações que estão colocadas aqui, de ser algo, de fato, com muitos problemas a serem enfrentados? Qual a melhor estratégia? Bom, veja, Lincoln, eu acho que a questão que se coloca, quer dizer, é, obviamente, a possibilidade de, no âmbito da comissão, né, presidida pelo deputado Hildo, a gente estabelecer um debate amplo sobre a questão da reforma tributária. Então, o Bernardo já colocou, quer dizer, a PEC 45 é o primeiro passo, né? Quer dizer, é importante você ter um processo de simplificação de uma parcela pequena do potencial arrecadador do ponto de vista tributário, que são os impostos de produção e de circulação de mercadorias, mas tem um conjunto maior que pode ser afetado. Quer dizer, a gente pode começar a discutir mais amplamente a questão da progressividade, que todo mundo está de acordo, com medidas concretas. Por exemplo, retomar a questão da taxação do patrimônio, retomar a questão do estabelecimento de alíquotas mais elevadas do ponto de vista do imposto de renda, né? Porque a gente tem, por exemplo, uma limitação nos 27,5%, que é a maior taxa, a maior alíquota existente, e tem outros países em que ela chega a 40%, 45%. E esse argumento usado com frequência de que aumentar a tributação, especialmente para os mais ricos, que é aumentar a progressividade, vai fazer com que os ricos saiam do país. E sempre se cita o exemplo do Gerard Depardieu na França, que quando aumentou a alíquota lá, ele virou cidadão russo. Então, veja, eu acho que essa é uma questão que é mal colocada pensando na realidade brasileira, né? Quer dizer, a gente sempre teve esse receio, esse medo de que mudanças poderiam provocar, né, a fuga de capitais. Eu me lembro agora, por exemplo, o risco que era apresentado pela vitória do presidente Lula em 2002, por exemplo, que o capital ia fugir, que o país ia quebrar. Aconteceu exatamente o oposto. A partir de 2003, a gente passou por um dos períodos de maior crescimento econômico da nossa economia, com a inclusão e com a distribuição de renda. Eu acho que a gente não deve temer esse debate. Se a comissão e o plenário da Câmara vão ou não aprovar essas propostas, é um outro ponto. Quer dizer, eu estou trazendo aqui, por exemplo, para o telespectador,
esse documento que foi elaborado por um grupo muito importante, que é certo, de pesquisadores, professores, estudantes, economistas, tá certo, que fala de uma reforma tributária solidária. Tá certo? Quer dizer, é um aprofundamento dessa medida inicial da simplificação, trazendo elementos que, inclusive, nem necessariamente precisa ser uma reforma de mudança constitucional, mas que a comissão apresente para a sociedade a injustiça que o sistema de tributação que a gente tem no nosso país hoje significa. Por exemplo, todo mundo sabe que a cada ano o governo que tiver de plantão oferece um presente, tá certo, para os setores mais abastados da nossa sociedade, principalmente para os empresários, que é o chamado REFIS, que são programas sistemáticos e anuais de financiamento das dívidas. Quer dizer, a pessoa sonega e no final do ano ela é beneficiada e essa dívida de sonegação é negociada em 180 meses, 15 anos, às vezes 360 meses, 30 anos. E ao contrário do que acontece em outros países, quando você assume a dívida, você se livra do processo penal, né? Nos outros países isso não acontece. De maneira nenhuma. Agora, com a palavra, então, o deputado Ildo Rocha, porque ele é que vai, de boa medida, ser um dos atores principais nessa decisão aí de um lado, o ótimo inimigo do bom, vamos fazer o que dá para fazer, de outro, já que vamos mexer direito. É um enorme dilema para o senhor e para os seus colegas, né, deputado? É verdade. Eu estou presidindo a comissão. Para mim, o que me cabe é coordenar os trabalhos, é levar a comissão para fora de Brasília, reunir no âmbito aqui da Câmara. E as minhas ideias é de que nós devemos, na medida do possível, avançar, mas não avançar tanto que impeça a aprovação. Uhum. Eu acho que é um terreno pantanoso, em boa medida. O deputado Ayrton Faleiro tem razão. Nós podemos, no caso aqui do imposto sobre grande fortuna que você falou, ele falou, todos nós defendemos, nós podemos botar lá um comando na Constituição, porque lá está dizendo que tem o imposto sobre grande fortuna. Só que ninguém regulamenta. Eu já tenho uma proposta. Eu tenho tramitando a proposta desde 2015. O presidente Fernando Henrique, quando era senador, fez uma proposta. Ele foi o pai da proposta de colocar na Constituição e ainda fez uma proposta de regulamentação. Tem mais de 30 propostas aí, 30, eu acho muito mais de 30 propostas tramitando aqui de imposto sobre grande fortuna. Mas pode ser dado um comando, que é dar um prazo para que o governo federal, o Executivo Federal, pode ser dado o comando ao Executivo Federal em tantos dias apresente uma proposta. Sim. Pode ser colocado lá um comando, porque já está dizendo que pode ser criado o imposto sobre grande fortuna, mas pode dar um comando lá dizendo que o governo federal é obrigado a, em tantos dias, apresentar uma proposta. Porque é uma proposta que vem do governo, é de quem arrecada, é de quem vai fazer os estudos, tem tudo na mão. Porque aqui nós não temos todas as informações na mão, quem tem todas as informações é quem arrecada. A Receita Federal tem as informações atualizadas do passado, e assim como também os estudiosos aqui, como o Bernard Pi, o Paulo Clias, eles vão atrás justamente das informações que o governo tem, da arrecadação dos governos, tanto federal, estadual e municipal. Então eu acho que dá para avançar, mas não também avançar em tudo, porque nem os constituintes conseguiram. E olha que era fácil aprovar, porque era só a maioria simples. Sim. Pois aqui são 3/5. Eu passo a pergunta para o deputado Ayrton Faleiro, que é do PT, lembrando que se fosse fácil, o PT tinha feito, né? Nos 13 anos que foi governo. Como é que está a posição do partido, especialmente diante de uma correlação de forças que é difícil, né, para os partidos de oposição, para os partidos mais à esquerda, mas como já colocou o deputado Ildo Rocha, é de um Congresso reformista. Bom, nós temos que atuar com a responsabilidade de quem já foi oposição, quem já foi governo, que tem uma experiência acumulada, né? Onde se avançou, onde tem limitações, e ao mesmo tempo hoje na condição de partido de oposição junto com outros partidos, né? Eu diria ao deputado Ildo Rocha que ele vai ter que ter um jogo de cintura grande para fazer essa equação, né, entre a limitação do que representa a proposta e eu acho que a enxurrada de proposições que vão chegar. Eu sou daqueles que acho que também se a gente exagerar na dose, mata o paciente, né? Mas eu acho que da forma como está muito limitada, né? Eu queria
inclusive, aproveitar aqui para falar de algumas coisas, e a gente sempre conta assim com uma receptividade do presidente, mas principalmente do relator, né, que é que dá a última palavra para que a gente possa votar. Algumas coisas novas que eu quero trazer aqui, inclusive, nós certamente apresentaremos nessa proposta. A primeira delas é o que eu estou chamando a necessidade de um pacto da sociedade brasileira ajudar a financiar, vou chamar uma política de sustentação ambiental. Para mim isso é nacional. Vou ser o presidente porque eu que propus a Frente Parlamentar em Defesa de Remuneração de Serviços Ambientais. Produzir ecologicamente correto é mais caro e é mais trabalhoso. E se a sociedade brasileira quer um desenvolvimento sustentável, tem que ajudar a pagar. Depois nós vamos discutir as fontes dessa tributação ambiental, né? Outras coisas que nós queremos trazer para o debate é vou chamar aqui da regionalidade. E eu vou pegar a minha região, que é a região amazônica, né? Nós achamos que a gente precisa rever as desonerações ou onerações que temos hoje. A política, nós precisamos rever. Para o pessoal do Amazonas, sem prejuízo para a Zona Franca, né? Precisamos, né? Mas tem que vir esse debate, né? Nós temos que trazer, por exemplo, por que não ter um incentivo a quem vai produzir, eu vou chamar aqui, vou usar a palavra polos. Por que não trabalhar incentivo para polos de industrialização de produtos da biodiversidade amazônica? A Amazônia tem um a ver com o Brasil, né, com o Brasil central, né, em infraestrutura, em outras coisas, mas também nessa área do desenvolvimento. Eu acho que se a gente tiver um pacto e propor, né, um incentivo às empresas que vão industrializar os produtos da biodiversidade, inclusive na área da medicina, nós temos uma riqueza fantástica. Então, coisas como essa nós vamos trazer para o debate. A Lei Candir nós vamos trazer para o debate, que a nossa avaliação é que criar uma expectativa em nós. Vamos criar a Lei Candir para facilitar as exportações, depois a gente compensa e a segunda parte não veio. Então, quando a gente cobra um debate de uma reforma mais completa, porque esses aspectos estão batendo na nossa porta, nós somos muito cobrados também pela sociedade. Mas desejar boa sorte aí na presidência da comissão. Passar a palavra para o professor Bernardo Apim com a seguinte provocação. O senhor não acredita que, para além do déficit fiscal, um grande problema que a gente tem na discussão dessa matéria é um déficit informacional? Como o senhor colocou, não existe solução fácil para problema complexo, e como já está provado, mais do que provado aqui, é um dos problemas mais complexos que o Brasil tem a enfrentar. Mas se a gente tivesse mais informação entre os atores e também na sociedade, a gente não podia construir esse jogo de ganha-ganha que o deputado Ayrton Faleiro está colocando. Coloco isso porque, como já foi trazido à mesa pelo Paulo Clias, a gente diz muito com frequência aqui, a gente ouve até deputados na tribuna dizendo que o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo. Isso está muito longe de ser verdade. Até se a gente pegar só a média da OCDE, a gente ainda está abaixo, e se a gente for comparar com países que têm compromissos constitucionais de saúde pública, previdência pública, etc., a gente está até abaixo de países como França, Noruega, que tem também compromissos semelhantes e estão passando os 40% de carga tributária. Não falta um pouco de déficit informacional também para a gente chegar todo mundo junto nessa solução? Ou seja, sem envolver a sociedade, tem saída? Não, com certeza tem que envolver a sociedade. O ponto que eu acho que é relevante aqui, e eu acho que esse é um ponto importante que você colocou do déficit informacional, é que, por exemplo, o Brasil tem uma tributação do consumo altíssima, só que as pessoas não sabem quanto estão pagando de tributo sobre o consumo. Uma das grandes vantagens da PEC 45, que está sendo discutido agora na comissão especial, é exatamente que ela vai dar transparência total para quanto o brasileiro está pagando no seu consumo. Como a gente vê lá fora quando vai na prateleirinha e vê lá o que vai aparecer na nota é o que ele vai estar pagando, o que a pessoa está pagando de fato, aquilo que aparece na nota que aparece que a pessoa está pagando de fato ao longo de toda a cadeia. Isso é uma grande vantagem em relação ao que nós temos hoje, que as pessoas não sabem quanto estão pagando de imposto. Aliás, tem uma crítica que está sendo feita dizendo vai ter a alíquota mais alta do mundo. Eu falei, não, já existe, a gente já paga esse
imposto. Essa que é a verdade, a gente já paga, a gente só não sabe que a gente paga, tá certo? Não vai ser tão alto quanto eu estou falando, mas vai ser muito alto. E aí isso vai ajudar muito nessa discussão de, olha, eu estou pagando isso daqui e qual é a contribuição que as pessoas de renda mais alta estão dando para essa. Isso vai ajudar nesse debate de como está sendo financiado a despesa pública. Eu acho que essa transparência que vem com a PEC 45 vai ajudar muito. Então, eu só queria terminar aqui reforçando, então, acho que esse é um ponto importante, mas eu queria terminar reforçando 2 pontos. Primeiro ponto, volto a falar, não desprezem o efeito que a PEC 45 tem sobre o poder de compra da população de baixa renda. Ele vai ser muito relevante, muito relevante. Tem agenda distributiva, que é importante, mas eu acho que do ponto de vista de impacto absoluto, a PEC 45 tem um impacto até mais forte do que a melhoria, a correção das distorções distributivas do sistema tributário brasileiro. Segundo, quer corrigir distorções distributivas do sistema tributário brasileiro, eu focaria muito na renda. Eu acho que as principais distorções estão na renda. Eu tenho um pouco de medo desse imposto sobre grandes fortunas, porque sim, as pessoas fazem planejamento tributário. Os muito ricos, os pouco ricos não, eles não conseguem, mas os muito ricos conseguem fazer planejamento tributário internacional e escapar. E mesmo nos Estados Unidos, onde esses empresários estão propondo fazer esse imposto ali de 1% sobre as grandes fortunas, a arrecadação seria menos de 1% do PIB, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil provavelmente seria até menor, sendo que os muito ricos talvez a gente não conseguisse pegar. Então vamos focar na renda, que na renda você acaba pegando sim todo mundo e no longo prazo é o grosso do efeito distributivo da política tributária em países desenvolvidos, principalmente esses países que têm uma política social mais abrangente, como os países nórdicos, aí em cima de imposto de renda. Eu não sei nem se vocês sabem, na Suécia não tem sequer imposto sobre herança. É uma coisa meio engraçada, mas não tem sequer imposto sobre herança. Mas é uma política ultra distributiva em cima do imposto de renda. Então vamos fazer essa política aqui no Brasil, corrigindo as distorções que tem. Acho que isso é importante, é uma boa agenda, uma agenda complementar. Eu só queria deixar claro que ela é complementar, ela não é contraditória e queria só pedir para não subestimar o efeito positivo que a PEC 45 tem sobre o poder de compra da população de baixa renda. Tá certo? E ele é relevante. Entendi. Bom, eu vou até pegar esse gancho trazido pelo professor Bernardo Api para passar a palavra para o Paulo Clias, porque recentemente a própria Receita Federal, isso não foi um estudo de nenhum acadêmico, foi a Receita Federal tabulando os grandes números de imposto de renda, mostrou que quando você está ali entre 10 e 40 salários mínimos por mês de salário, você está pagando 10% de alíquota real de imposto de renda. E a partir daí, até chegar em 320 salários mínimos por mês, quem está recebendo, portanto, 320 mil reais por mês, está pagando de alíquota efetiva de imposto de renda 2%. Isso dá a dimensão da nossa distorção. Está aí o principal problema. Como enfrentá-lo? Uma vez entrevistando o professor Isaías Coelho, que era do CECIF, ajudou a fazer reformas tributárias mundo afora, ele disse que o sistema tributário ele não ajuda a resolver o problema da desigualdade. Ele pode sim gerar muita desigualdade. Só que a partir do momento que você arrecadou com eficiência, é o gasto eficiente que vai resolver o problema das desigualdades. Queria que você comentasse também essa visão do professor Isaías Coelho. Eu acho que você colocou uma questão importante, né, Lincoln? Porque a gente está discutindo a questão fiscal, né? Quer dizer, e quem fala questão fiscal, você tem tanto o lado da arrecadação tributária quanto o lado da despesa pública, da despesa orçamentária. E os elementos que procuram minorar, vamos dizer, as injustiças da nossa sociedade, do ponto de vista da distribuição de renda, da concentração de patrimônio, são muito grandes. Então, a gente pode tomar medidas tanto do ponto de vista da arrecadação para proporcionar mais justiça, quanto do ponto de vista da despesa, também para estimular medidas que promovam maior igualdade e reduzam os enormes níveis de concentração que a gente tem. Então, só para o nosso telespectador perceber, quer dizer, quando a gente fala em imposto sobre consumo, imposto sobre serviços, quer dizer, ele é uma das maiores expressões da nossa regressividade. Quer dizer, então, esse indivíduo que você falou, que eventualmente ganha 320 salários mínimos por mês, ele vai pagar no litro de leite que ele compra no supermercado exatamente o mesmo montante de imposto que o indivíduo que ganha um salário mínimo. Ele vai pagar, do ponto de vista de imposto, o que ele gasta de energia elétrica, o quilowatt-hora, exatamente a mesma coisa. O que ele gasta no seu telefone celular,
também... E Os você mesmos percebe? 40% de imposto. Exatamente. Na hora que ele vai comprar o arroz, na hora que ele vai encher o tanque de gasolina do seu carro. Então, o que a gente precisa, quer dizer, é importante essa medida, tá certo? Que o Bernard está apresentando, que o deputado Baleia Rossi incorporou, da gente promover uma simplificação. Agora, a resolução, quer dizer, dos problemas da desigualdade, do ponto de vista da tributação, ela não pode se limitar ao problema do consumo e da produção. Quer dizer, por isso que eu sempre insisto que a gente tem que trazer outros elementos, quer dizer, colocar a questão do patrimônio. Por exemplo, a gente tem já um imposto, não precisa nem de reforma, chama-se Imposto Territorial Rural. Quer dizer, um país com as dimensões continentais que o Brasil tem, a arrecadação do país todo, na sua dimensão enorme que tem, ela é 1/6 da arrecadação do imposto territorial urbano do município de São Paulo. Uhum. Quer dizer, a gente tem todos os recursos para fazer georreferenciamento, etc., para pegar as grandes propriedades que a gente tem espalhadas pelo país que não pagam imposto. Quer dizer, então, isso é mais um elemento, quer dizer, que mostra como a sociedade brasileira ela não é tratada de forma equânime do ponto de vista da tributação. Por isso, uma reforma tributária solidária. É esse que deve ser, do ponto de vista, o foco da comissão. Bom, o tema não acabou, o que acabou foi o tempo, infelizmente. E aí eu convido você que está nos assistindo a acompanhar esse debate, mas principalmente eu convido você a participar desse debate, porque ele mexe profundamente com a sua vida e com a vida dos seus. E nós aqui faremos todo o esforço possível e tentaremos ir, inclusive, além dele, para te manter sempre bem informado sobre tudo que está acontecendo em torno do debate da reforma tributária e dos outros debates que acontecem no Congresso Nacional, mas chamando a atenção para a centralidade, para a importância que esse debate terá no Congresso Nacional no segundo semestre e especialmente na sua vida. Teremos outras edições do Expressão Nacional, sem sombra de dúvida, para tratar de reforma tributária, mas infelizmente esse fica por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, agradeço muitíssimo aos nossos participantes por terem aceito o nosso convite e nos ajudarem a aprofundar nesse tema. Uma boa noite para você, até um próximo programa.